A paz do Senhor Jesus seja na vida de todos. Hoje nós vamos estudar o segundo capítulo do Evangelho de João, do apóstolo João, gosto de frisar, apóstolo João. E nós vamos ver aqui o primeiro milagre de Jesus. E inicia-se assim: 2 dias depois, houve um casamento no povoado de Caná, na região da Galileia. E a mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "O vinho acabou." Jesus respondeu: "Não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Ainda não chegou a minha hora." Dando uma paradinha aqui, eu quero falar sobre 2 coisas. Primeiro, fica muita dúvida na vida dos cristãos a respeito do vinho nessa época, nessa ocasião. E o vinho, ele poderia ser fermentado e ficar mais forte, quanto poderia sofrer uma fermentação e ficar mais fraco. E isso a gente entende que aquela região de deserto, sem geladeira, era necessário haver um processamento naquelas uvas para que houvesse durabilidade daquele suco. Então havia o suco da uva, havia um vinho menos fermentado, com menos teor alcoólico por causa da fermentação, e havia o vinho mais forte, mais envelhecido, mais fermentado. E outra coisa que eu quero falar aqui é sobre o versículo 4, também muito questionado, que Jesus teria sido grosso com a sua mãe, dizendo que ele tinha com isso, né? Não era chegada a hora dele, mas a gente não tem todo o diálogo aqui. Não é assim. Jamais deve ser interpretado como estar sendo grosso com a própria mãe, que se há uma coisa que a gente vê em Jesus e que ele ensinava era o respeito aos mais velhos, o respeito que ele tinha à sua mãe, ao pai ali terreno, né? E aqui ele diz uma coisa importante para a gente entender. Ele diz para ela: ainda não é chegada a minha hora. Então é isso que ele quis dizer. Tem gente que quer complicar demais a Bíblia, e não é para ser complicado. Ainda não era chegada a hora de Jesus. Assim que começam os milagres, vem surgindo também as multidões, vem surgindo também as seitas, os fariseus e todas as seitas que viriam contra Jesus. E Jesus disse simplesmente o que está escrito aqui. Muitas pessoas querem dificultar demais e não. Está dizendo, ainda não é chegada a minha hora. Mas houve uma necessidade ali, né? As festas daquela ocasião ficavam até dias numa bodas ali do casamento, e houve uma necessidade e Jesus resolve aquela necessidade, né? E no verso 5... Então ela disse aos empregados: façam o que ele mandar. Ali perto estavam 6 potes de pedra, em cada um cabiam 80 e 120 litros de água. Os judeus usavam a água que guardavam nesses potes nas suas cerimônias de purificação. Jesus disse aos empregados: encham de água estes potes. E eles os encheram até a boca. Em seguida, Jesus mandou:
agora tire um pouco da água destes potes e levem ao dirigente da festa. Aqui nós vemos um outro ponto muito importante para nós. Jesus manda alguém fazer algo, no mínimo, que deveria haver ali um questionamento. Não era hora de purificação, por que encher os potes? Mas eles obedecem, enchem todos aqueles potes que cabiam de 80 a 120 litros de água cada, e Jesus manda da outra ordem. Pegue um pouco dessa água. Veja que ele ainda falou água. Pegue um pouco dessa água e leve até o mestre-sala, que ele era especialista em provar, no caso, o vinho. Mas aqueles empregados que obedeceram, eles sabiam que eles estavam levando água. Ainda não havia se transformado em vinho. E continua aqui. E eles levaram. Então o dirigente da festa provou a água, e a água tinha virado vinho. E ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, mas os empregados sabiam que eles haviam pegado água e que estavam levando água. Por isso ele chamou o noivo e disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e depois é que os convidados já beberam muito, servem o vinho comum. Mas você guardou até agora o melhor vinho. Veja bem, podemos tirar mais uma lição aqui. O que Jesus faz é perfeito. É o máximo da perfeição. Quando o mestre-sala ali prova o vinho, ele diz que aquele vinho era vinho para se colocar no início da festa. Porque quando as pessoas se embriagavam, botavam ali um vinho de segunda, terceira categoria e eles nem percebiam, já estavam todos alegres. Mas isso traz mais uma lição para mim e para você. O que Jesus faz é completo. Ele nunca curou um cego de um olho só. Ele nunca curou um paralítico e aquele paralítico saiu mancando. Tudo que Jesus faz é com perfeição. Isso na minha vida, isso na nossa vida é perfeito, é o máximo da pontuação. E Jesus fala no verso 11, Jesus fez esse seu primeiro milagre em Caná da Galileia. Assim ele revelou a sua natureza divina e os seus discípulos creram nele. Depois disso, Jesus, a sua mãe, os seus irmãos, os seus discípulos foram para a cidade de Cafarnaum e ficaram ali por alguns dias. Então nós acabamos de ver aqui o primeiro milagre de Jesus e já foi um milagre grandioso e espetacular que inclusive já revela a natureza divina de Jesus. E na segunda parte aqui do segundo capítulo, nós vamos ver um episódio de Jesus no templo. Interessante porque nos evangelhos sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas, essa situação acontece mais no final dos outros evangelhos, e aqui ele já é citado, como eu disse na síntese do evangelho de João. O intuito de João é diferente, é um evangelho bem mais espiritual e nem tanto histórico, mas ele começa aqui no verso 13 dizendo assim: alguns dias antes da Páscoa dos judeus, Jesus foi até a cidade de Jerusalém, no pátio do templo. Encontrou algumas pessoas vendendo bois, ovelhas, pombas e viu também
que, sentados às suas mesas, trocavam dinheiro para o povo. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todas aquelas pessoas dali, e também as ovelhas e os bois, virou as mesas dos que trocavam dinheiro e as moedas se espalharam pelo chão, e disse aos que vendiam pombas: tirem tudo isso daqui, para de fazer da casa do meu pai um mercado. Então os discípulos dele lembraram das palavras das Escrituras Sagradas que dizem: o meu amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim como fogo. Ali os judeus perguntaram: que milagre você pode fazer para nos provar que tem autoridade para fazer isso? Veja bem, antes de continuar, Jesus chega à casa do Pai e ele vê ali um comércio. E não era para haver comércio ali, porque o templo era para levar um cordeiro, levar o animal que inclusive eles estavam vendendo ali para o sacrifício. E a norma, a lei é que aquele animal, ele deveria ser cuidado pela família, ele deveria ser sem mancha, sem defeito, sem machucado. E as pessoas chegavam ali sem preparar com cuidado o seu sacrifício e comprava o seu sacrifício ali. E comprava o seu animal ali. Esse também é um dos pontos de trazer uma indignação. Mas Jesus diz: a casa de Deus é chamada casa de oração e não de comércio. Onde há comércio, sempre há alguém querendo levar vantagem, sempre há alguém querendo passar a perna, normalmente. E Jesus ficou indignado com aquilo, pegou um chicote, derrubou as mesas, e foi uma das únicas atitudes de Jesus onde ele mostra um furor pelo zelo da casa de Deus. Isso nos leva a pensar no zelo que nós devemos ter à casa de Deus, no temor, no respeito que nós devemos ter ao nos vestir, ao chegar à casa de Deus, a nos dedicar ali na casa de Deus em louvor, em atenção, em nos desprender quando nós estamos na casa de Deus. E o outro ponto, quando os judeus perguntam: que milagre você pode fazer, Jesus, para nos provar que tem autoridade para fazer essa bagunça toda que você fez aqui? E Jesus respondeu: derrubem este templo e eu o construirei de novo em 3 dias. Eles disseram: a construção desse templo levou 46 anos e você diz que vai construí-lo de novo em 3 dias? Veja bem, estavam completamente cegos. Não estavam entendendo o que Jesus estava falando. E Jesus vem e explica: eu estou falando do meu templo. Ele já estava dizendo que ele iria morrer, que aquele templo, que aquela casa, aquela moradia de Jesus iria ser completamente destruída, mas que com 3 dias ele iria ressuscitar e aquele corpo iria ressuscitar e ele seria ainda um corpo glorioso, né? Isso também nos leva aqui a meditar nessa palavra do zelo que nós devemos ter com o nosso corpo, que é chamado na palavra de Deus de templo, de morada de Deus. Então, todos os cuidados que eu preciso ter com essa morada de Deus, isso leva-nos a pensar em muitas coisas, em guardar o meu corpo da imoralidade, da lascívia, da sensualidade, da indecência,
né? Todas as áreas morais que pode envolver o nosso corpo, o meu corpo que é templo do Espírito Santo. Isso me leva também a pensar em como eu estou usando o corpo na área da saúde, como eu estou me alimentando, como eu estou dormindo, tudo que diz respeito a um corpo saudável, porque ele é morada do Espírito Santo. Como eu estou usando os meus ouvidos, os meus olhos, a minha boca, porque é o templo do Espírito Santo. Onde os meus pés estão indo, onde as minhas mãos estão tocando, porque é o templo do Espírito Santo. E essa é a palavra de Deus para nós meditarmos hoje. Amém? Que Deus te abençoe, ilumine, te dê discernimento espiritual para que possa crescer nessa graça e nesse conhecimento do Senhor, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus seja na vida de todos.